Muito bom. Bem rapidão, porque vocês vão ter essas reuniões para traçar planos e projetos, né, e pensar os ministérios, mas eu creio que isso aqui que eu vou falar é muito importante, assim, pensando em ministério, né? Eu vou falar sobre discipulado profundo. Mas o que tem discipulado profundo tem a ver com ministério? Irmão, tudo. Deixa eu te falar aqui, a minha experiência. Nesses anos pregando o evangelho e pregando fora, né, da minha igreja, conhecendo pastores e tal. Irmãos, é impressionante a quantidade de líderes de ministério, tipo louvor, tipo outros ministérios da igreja, o próprio pastor, que se envolvem em escândalos, né? E aí quando a gente vai conversar com eles, em geral, a gente vê uma coisa assim. Não é sempre isso, não. Às vezes é só cara de pau mesmo, né? Às vezes é só sem vergonhice mesmo. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, eu vejo uma coisa. Esses líderes não têm alguém, não é, que fala na vida deles, né? Não tem um discipulador que funciona, não tem alguém que eles podem se abrir, né, que pode dar uma assistência, vamos dizer assim, pessoal, né? Um personal trainer, né, dele, que é o discipulador, é o papel do discipulador, é um personal espiritual, não é? Aquela coisa pessoal. Então eu vejo essa deficiência na vida das igrejas, dos ministérios e tal, né? Então a gente já tem uma facilidade aqui, que a nossa igreja acredita, e na verdade o centro, né, da nossa igreja, Past Church no mundo, o que a gente acredita é fazer discípulos, né? Então, esse discipulado pessoal 1 a 1. Agora, uma coisa é eu querer ser discipulador do Jacques. Eu quero. Eu sei que eu tenho uma missão com ele. Eu sou o personal espiritual dele, né? A outra coisa é o Jacques se submeter a isso, né? Ele pode ser superficial no discipulado comigo. E eu não vou saber nunca. Quem está me entendendo? Só que quem vai perder é ele, não sou eu, né? Eu estou fazendo o meu papel. Então, é sobre isso que eu quero falar. A importância de um discipulado profundo, não é? Você que é líder de um ministério, você que é líder de uma célula, você que é um pai, que é uma mãe, não é? Você que é um crente, não é, irmão? Todos nós, eu vou te mostrar, precisamos de alguém que possa dar essa atenção pessoal para a gente, tá bom? Diga assim, discipulado profundo. Então vamos ver aqui, 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 e 10. É uma história bem conhecida, não é? Eu vou usar essa história bem conhecida para falar o princípio que eu quero falar com vocês. Diz assim, olha, veio Naamã, o general lá do exército da Síria, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então presta bem atenção aqui, irmãos. O Naamã é esse cara, né, que tem esse potencial. A Bíblia diz que ele é um herói nacional, não é? Um cara rico, um general muito famoso, no auge do sucesso, só que ele esconde que ele está leproso, né? Ninguém sabe. E aí uma moça que é judia, não é, que trabalha na casa dele porque ela foi capturada numa guerra, ela é uma prisioneira de guerra. Um dia lá, né, porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, o diabo é especialista em fazer a gente esconder essas coisas. Mas vai ser descoberto. Jesus prometeu isso. Não há nada que se faça em oculto que não venha a ser revelado. Isso é uma promessa. Vai se cumprir. A gente querendo ou não querendo. Essa promessa nem precisa orar, irmão, viu? Vai se cumprir. Né? E aí o Naamã, uma hora o vacilo dele, a menina descobre que ele é leproso. Mas em vez dela julgá-lo, não é, ela vai com ele e diz, olha, se você conhecesse o profeta que tem lá em Israel, ele oraria por você, ele curaria você dessa lepra. Mas ela falou com tanta convicção, com tanta certeza, que gerou no Naamã uma coragem de abrir o jogo. Ele foi com o rei e abriu o jogo. Arriscou o emprego dele, né? Mas aí, para surpresa do Naamã, ele confiava também, o Naamã confiava no amor que o rei tinha por ele. O rei falou assim para ele, não, eu vou te enviar para lá. Como Israel era escrava da Síria, então o rei foi uma ordem, estou mandando o meu servo Naamã, e a ordem, cura ele. Quando a carta chegou na mão do rei de Israel, ele quase morreu do coração, né? Agora veja bem, irmãos, o que eu quero te mostrar é que
Deus não podia curar o Naamã só assim, simplesmente? Quem está me entendendo aqui? Ó? Quem está me entendendo? Deus não pode simplesmente resolver a sua situação. Você tem uma situação, eu tenho as minhas, você tem as suas, certo? Sim ou não? Não é? Deus não pode simplesmente fazer? Pode ou não pode? Ele é Deus, né? Ele é Deus. Mas com o Naamã, especificamente, ele vai submeter o Naamã a um processo. Não é? Deus é um Deus de processo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo não é uma lâmpada incandescente. Apertou, ligou. Não, ela é um processo. O nosso Deus é um Deus de processo. Quando Deus enviou Israel para Canaã, ele falou para Moisés o seguinte: está aqui, estou dando Canaã, mas eu não vou dar a vitória para vocês sobre os inimigos de vocês num ano só, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Estão me entendendo, né? Então eles eram um grupo de, sei lá, de 1 milhão de pessoas. Se Deus matasse todo mundo em volta, as feras, os leões, os ursos, etc., os animais, as cobras, iam se multiplicar naquelas florestas. Não tinha arma para matar, e esses bichos viriam matar Israel. Então Deus disse: eu vou dar a vitória contra os inimigos de vocês, à medida que vocês crescerem. Então diga: Deus é um Deus de processo. Então é isso, bem rapidamente, que eu quero mostrar para você, esse processo do Naamã, irmão, que é o nosso processo. Então, se eu sou um líder, se eu sou um crente, eu preciso me submeter a esse processo de Deus. E Deus vai usar pessoas para submeter você a esses processos. Tá bom? Quem quer crescer? Não é? Então, quando a gente... o que é um discipulado profundo que vai ajudar esses líderes? Né? Por exemplo, o William e a Luana são os discipuladores da Diana, né? Que são líderes do Ministério Amor e Ação. Não é? Puxa vida, olha que líderes de potencial top, né, que nós temos aí. Né? Então, agora, se a Diana não tiver alguém perto dela, né, a Diana e o Lucas, né? Puxa vida, eles vão ser presa fácil. Eles precisam de alguém para errar com eles. Quantos aqui são filhos? Só quem já teve pai e mãe. Só quem já teve pai e mãe. Quem não teve, não precisa levantar a mão. Deixa eu ver. Tá. Quantos de vocês, seus pais, já erraram com você? Ei, fazia parte do processo. Não é? Então, os acertos também faziam parte. Mas então, nós estamos no processo. Vamos ver então, rapidamente, o que é que a gente tem que trabalhar com essas pessoas. E o que é que Deus tem que trabalhar na gente através de pessoas também. Então, a primeira coisa, diga: dependência de Deus. Irmãos, um discipulado profundo tem que levar uma pessoa a depender de Deus. Se o nosso discipulado é só para bater papo sobre o Flamengo e o Corinthians, está perdendo nosso tempo. Até porque isso é porcaria. É coisa do mundo, não é? Agora, se o nosso discipulado é só para conversar fiado, irmão, isso não tem fundamento nenhum. O nosso discipulado tem que levar a pessoa a depender de Deus. Então, olha o que diz aí o versículo 5, não é? Do capítulo 5. Então, vá falar com o rei de Israel, o rei da Síria falando para o Naamã, entregue essa carta a ele. Então, Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro. Sabe quanto que é 70 quilos de ouro hoje? 20 milhões de reais. Então, na bolsa do Naamã, o rei da Síria colocou 70 milhões de reais. É muita grana. Agora, pensa como que era difícil para o Naamã confiar em Deus, se ele tinha tanto ouro para ele confiar. Quem está me entendendo? Então, Deus precisava quebrar a confiança do Naamã em pessoas e coisas, e colocar a confiança do Naamã nele, no Senhor. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que levar as pessoas a confiarem no Senhor. Eu confio muito no meu talento, eu confio muito no meu poder de persuasão, eu confio muito na minha boniteza, não é? Eu confio muito nas pessoas que estão em minha volta. Irmão, isso tem que cair por terra antes de você receber aquilo que você precisa receber, porque senão você vai receber e vai continuar longe de Deus. Quem está me entendendo?
Amém? Então, a primeira coisa aqui, essa dependência de Deus. Vamos avançar. A segunda coisa que a gente tem que trabalhar no discipulado é a submissão às autoridades. Então, o discipulado tem que levar a pessoa a aprender a se submeter às autoridades delegadas de Deus, né? Então, olha só o que diz aqui, né? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Quem falou essa ordem para o Naamã? Quem falou? O Eliseu. Agora pensa bem comigo como foi difícil isso. O Naamã não ouviu uma voz do céu, né? Deus falando com ele. Foi um homem que falou para ele. E não foi nem o Eliseu pessoalmente. O Eliseu mandou um recado pelo secretário dele. É para você ir tomar banho, tomar 7 banhos no Rio Jordão. Irmãos, isso trabalhou com a questão da autoridade delegada. Você está pronto para receber um comando? Quem está me entendendo? Então, eu digo assim, ó, o cara é muito talentoso. Eu já aprendi isso, né? Nesses anos servindo a Jesus. Aí eu vejo aquele cara ali muito talentoso. O cara canta demais, meu amigo. Pensa num cara bom naquilo que ele faz. O que eu vejo muito por aí quando eu viajo? O que eu vejo muito? Rapaz, o cara promove as pessoas pelo talento e não pelo caráter dela. Aquela pessoa não se submete a ninguém, não presta conta com ninguém, é completamente independente. Mas o pastor é muito bom, o cara é muito... Eu fui numa igreja pregar lá em Rondônia. Rapaz, eu achei uma coisa muito estranha. O músico da igreja, pensa no Elvis Presley, bonitão assim, igual o Elvis Presley. Rapaz, o cara tinha um vozeirão assim, moço. Mas toda reunião que eu participei com o pastor, eu fui lá como um consultor de igreja, né? Ajudar o cara a montar os discipulados, as células e tal. O cara não ia. O musicão lá, poderosão da estrela. Aí, quando eu fui embora para casa, ele me levou no aeroporto, ele falou, pastor, o que o senhor achou da igreja? Eu falei, muito legal. Mas o que o senhor achou que o nosso potencial? Muito potencial. Tem alguma coisa que o senhor queria falar para mim? Tem. Eu falei, cara, cuidado com esse teu líder aí. Ele é o faixa preta da música. Mas o cara não atende uma convocação tua. Rapaz, cuidado. Não, pastor, esse cara é muito bom. Então, beleza, irmão, eu voltei lá 1 ano depois. Esse cara tinha tirado o pastor da igreja. Músico poderoso, bonitão, tal, galanzão. Irmãos, esse cara arrastou todo mundo com ele. O pastor foi jogado para fora da igreja. E depois ele, o musicão poderosão, abandonou todo mundo. Uma tragédia na igreja, né? Então, quer dizer, eu não promovo alguém que não se coloca debaixo de autoridade. Para mim é o seguinte, a minha filosofia é o seguinte, só pode ter autoridade quem está debaixo de autoridade. Se o cara não é submisso à autoridade, por que eu vou promover esse cara para ser uma autoridade? Se a Bíblia diz que eu só posso colher o que eu planto. Se o cara não planta submissão, como é que ele vai colher a autoridade? Quem está me entendendo? Não é? Então, irmãos, um discipulado que funciona é um discipulado que está vendo essas coisas. Fica lá só conversando, piada, e você está vendo que o cara não se submete, você dá um comando para o cara não te leva a sério. Não é? Você fala assim, vamos para o Tadel, vamos... Rapaz, o cara vai promover esse cara para ser um líder de célula? Tá doido? Não vai, deixa ele ser crente, deixa ele ficar lá na igreja, ouvindo por 20 anos a palavra. Beleza, não é? Mas promover esse cara para ser um líder, tá maluco? Não vai funcionar. Quem está me entendendo? Diga, discipulado profundo. Então, irmãos, foi o segundo teste na vida do Naamã. Ele recebeu a ordem de um secretário do profeta para ele ir tomar banho 7 vezes no Jordão. Ok, queridos? E a terceira coisa aqui que a gente tem que trabalhar no discipulado profundo. A questão da amargura. Muito importante. O cara é líder poderoso, é líder do ministério de não sei lá das quantas, não é? Mas aí o cara está lá amargurado. Por que ele está amargurado? Porque não tem um discipulado profundo na vida dele. Não tem um discipulador que faz perguntas para ele, que sabe as coisas lá do profundo do coração. Então esse cara está lá na frente do ministério, mas ele está vivendo em amargura. E olha só como é sério isso aqui, gente. Olha o que diz o versículo 10. A tua carne será restaurada e ficarás limpo. Não é? Foi isso que o profeta disse para ele. Mandou o recado, né? Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou.
E se foi, ele ficou magoado. Porque o cara não veio falar com ele, e porque o cara, ele pensava que o cara só ia colocar a mão nele, ia livrar ele da lepra, afinal de contas ele tinha 20 milhões de reais no bolso. E o Eliseu nem foi lá falar com ele, mandou o secretário dele. Aí ele sai magoado, ele ia embora, ele ia sem a bênção. Eu vou embora daqui. Aí um soldado dele parou ele e falou: Naamã, se esse profeta tivesse pedido alguma coisa muito difícil para você fazer, você não faria para ser curado dessa lepra, quanto mais tomar um banho no Rio Jordão. O cara sacudiu ele, né? Aí, irmãos, nós precisamos dessas pessoas que nos ajudam a liberar perdão. O que é que o soldado está dizendo para ele? Rapaz, perdoa o profeta. Não é? Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. A Bíblia diz: aquele que está na luz e odeia o seu irmão ainda está em trevas. O cara é líder de ministério. O cara é o músico poderoso do louvor. O cara é o pastor da igreja. Ele pensa que ele está na luz, mas ele está em trevas, ele está sob... O que é trevas? É a jurisdição de Satanás, porque ele é o príncipe das trevas. Quem está me entendendo? Então, irmão, um discipulado profundo precisa perguntar. Não é? Esses dias eu contei, acho que foi numa célula que eu fui, terça-feira eu fui numa célula, eu contei essa história. Tinha uma senhora lá, onde a gente morava. Irmão, toda semana eu levava essa mulher no hospital, levava essa mulher não sei aonde. Era um negócio assim. E era assim, era uma dor de cabeça que não parava nunca, ela estava para morrer e a gente corria com ela para o hospital. A outra vez era um tumor debaixo do braço que explodiu e a mulher estava lá e para colocar ela no carro foi uma luta. A outra vez, sabe assim, doenças que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Era um negócio de doido. Aí a Meila, dirigida pelo Espírito Santo, foi só pelo Espírito Santo, não tinha nenhum sentido ela fazer aquela pergunta. Ela falou para aquela senhora, Dona Fulana, eu lembro bem o nome dela, mas eu não vou falar o nome dela. A Meila falou assim: Dona Fulana, veio um pensamento agora no meu coração, quero compartilhar com a senhora. Tem alguém que a senhora nunca perdoou? Irmãos, essa mulher quase ficou endemoninhada no carro. E ela estava foi no dia do tumor embaixo do braço, que ela nem conseguia se mexer de tanta dor. Essa mulher quase ficou possessa. Aí ela foi contar a história que a melhor amiga dela pediu para ela ficar numa casa e cuidar da casa para ela, porque ela ia para outro estado. Ela falou: você pode ficar lá, só cuida da casa, você pode ficar lá com a sua família, eu não quero alugar, eu não quero vender, eu vou experimentar, se não der certo eu volto, eu confio só em você. Ela disse na hora, negócio fechado. Irmãos, um dia lá, alguns meses depois, ela está lá na casa, essa senhora, a doente, que toda semana estava doente. E aí, irmãos, ela tomou um susto com a polícia, não é? E invadindo lá a casa, e derrubar a porta, e já foi pegando ela pelo cabelo, e pega os filhos, e foi chutando todo mundo, e vai colocando arma. Depois ela foi descobrir que a mulher recebeu a informação de que ela tinha se apropriado da casa, e que ela estava tentando alugar a casa. Irmão, era tudo mentira. E ela guardou essa mágoa no coração por anos e anos e anos e anos e anos. Um crente que pensa que está na luz, mas está em trevas, sob o governo de Satanás. Quem está me entendendo? Então isso é muito sério para a gente trabalhar na vida das pessoas, tá bom, gente? Quem está me entendendo? Beleza. E a última coisa aqui, que a gente tem que levar as pessoas, né, e a gente tem que ser útil na vida das pessoas, vou terminar bem no horário. A questão, irmãos, da humildade, né? Então, qual que é a primeira mesmo? Me ajuda lá? Qual que é a primeira? Dependência de Deus, levar o nosso discípulo a ter dependência de Deus, o líder do ministério, etc. Que mais? Submissão às autoridades delegadas, irmãos. Ok? Aquele que resiste à autoridade, resiste à ordenação do próprio Deus e trará sobre si mesmo condenação. Jesus disse: aquele que recebe quem eu enviei, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. A base do discipulado, 2 Timóteo 2:2 o que de minha parte vocês aprenderam, isto mesmo ensinem a homens idôneos e capazes de ensinar a outros. Então como que esse ensino vai chegar lá naquela outra geração, se esse cara aqui não se submete a esse primeiro aqui?
Quem está me entendendo? Não funciona, acabou. Quebrou a linha do discipulado. Tá? Em terceiro lugar, a gente realmente descobrir como é que está o coração da pessoa, né? E livrar essa pessoa de amargura. E a última coisa, não é, tratar a questão do orgulho. Não é? Eu quero terminar com isso. Olha o que diz aí o versículo 13. Lava-te e ficarás limpo. Agora presta atenção. Lembra que ele escondia a lepra? Quem lembra que ele escondia a lepra? Agora ele vai ter que tirar a roupa para tomar banho na frente do exército dele. Pensa. Irmão, eu chamo isso de altar da reputação. Todos nós temos um altarzinho que a gente coloca uma toalhinha. O santinho é a nossa reputação. Se eu falar, o que é que vão pensar de mim? Quem está me entendendo? Só que é aqui que Satanás prende o crente. É a palavra que eu preguei domingo passado, né? Que Jesus chama aquela mulher. Por que ele chamou para frente aquela mulher que era corcunda? E denunciou que o problema tinha acontecido há 18 anos atrás. Não é? Então, irmãos, nós temos que levar a pessoa, assim, de uma forma, tirar a roupa. Não é? Porque a Bíblia diz, Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Libertação é isso, quando a gente tira a roupa. O Naamã só pôde ser liberto daquela lepra quando ele tirou a roupa. Quando ele jogou por terra o altar da reputação dele. Tá bom, queridos? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? 10h29, vocês já estão em pé. Mas acontece uma coisa assim no final dessa história que eu acho muito interessante. Olha aqui para mim, ó, todo mundo, quem está comigo. Muito interessante. Aí beleza, aí o Naamã, então, passou por esses processos de Deus, através de pessoas. Será que o Eliseu errou com ele de não ir lá pessoalmente? Não sei. Mas aquilo serviu como processo, não é? Ele foi confrontado no que diz respeito à mágoa, ele teve que perdoar o profeta, não é? Ele teve que ficar nu, ele teve que passar por aqueles processos, ele teve que não confiar nos 20 milhões dele, enfim, ele teve que confiar em Deus, tá bom, aí ele foi curado. Deus poderia curar com um estalar de dedo, mas Deus queria que o Naamã especificamente passasse pelo processo. Agora presta atenção, o que acontece no final é muito interessante, porque quando Naamã foi embora, ele falou assim para o profeta, aí eu vou levar um pouquinho de terra daqui, posso? Porque eu quero adorar agora em cima dessa terra. Eu não quero mais adorar outro Deus, eu quero adorar o Deus de Israel. Houve uma conversão, que está me entendendo? Aí ele foi embora. Só que quando ele estava indo embora, o Geazi, que era o servo do profeta, correu atrás dele. Ele falou, cara, o cara tem 20 milhões no bolso. Eu não posso perder essa oportunidade, não, eu tenho que tirar alguma coisa dele. O Geazi foi lá, mentiu para o Naamã dizendo que o profeta Eliseu tinha acabado de receber visita e que ele precisava de uma ajuda, uma ofertinha. Não é? O Naamã agradecido com o profeta, e o Naamã mesmo tinha oferecido dinheiro para o profeta Eliseu, ele disse, não, leva o teu dinheiro daqui. O Senhor não me autorizou a receber a tua oferta. Aí o Naamã disse, não, na hora, toma. E pegou 2 jumentos. E encheu a carga com ouro, com prata, com roupas. Ainda mandou uns escravos para o profeta Eliseu para ajudar. Moço! Só que o Eliseu foi e encontrou com Geazi. Ele falou, onde você estava? Ele disse, eu estava em casa. Eu não saí daqui. Ele disse, você está mentindo. Eu te vi em espírito. Você foi lá com o Naamã. Sem a minha cobertura, sem a minha autorização. Você foi rebelde. Agora, a lepra do Naamã virá sobre você e sobre a sua descendência para sempre. Quem está me entendendo? Para sempre. Não é? Você vê, o Naamã, que aprendeu a se submeter e a se humilhar, ficou curado. O Geazi, que era curado, mas não se submetia à sua autoridade delegada, ficou leproso. A lepra significa insensibilidade às coisas do céu, às coisas espirituais. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo querido, eu estou aqui diante de
vários homens e mulheres de Deus, eles estão na frente de vários ministérios. Senhor, eles estão liderando pessoas. Ó Deus, eles têm responsabilidade com pessoas, por pessoas. São ministérios tão fundamentais, tão importantes na vida da igreja. Eu não vou citar esses ministérios, o Senhor conhece cada um deles, eu posso esquecer algum. Senhor, e o Senhor conhece cada um desses líderes. Ó Deus, mas o meu pedido para o Senhor nessa manhã é que venha o temor do Senhor sobre eles e cada um deles realmente busque um discipulado que funciona. E se por acaso eles tiverem um discipulador medroso, frouxo, que não tem coragem de confrontá-los, Senhor, que eles mesmos se abram para esses seus discipuladores, eles mesmos busquem crescimento interior. Senhor, é em nome de Jesus que eu clamo pela proteção do sangue de Jesus sobre cada um desses homens e mulheres de Deus que estão conduzindo a tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.